Quarta-feira, 8 de abril, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. E vamos aos nossos destaques. Estamos no Abril Marrom, mês de prevenção, combate e reabilitação de diversas formas de cegueira. Secretaria Estadual de Saúde reforça a campanha para o cuidado com acidentes com escorpiões. Vereadores participam de mais uma reunião da CEI da Energia Solar. Comissão de Finanças aprova projeto que garante a participação de profissionais da rede pública de ensino de Natal em eventos formativos. Aqui no estúdio eu vou conversar com o vereador Fúvio Saulo. Na pauta, muitos projetos para o desenvolvimento de Natal. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora no Câmara Repórter, segunda edição. A alta dos combustíveis no Brasil, em virtude das tensões no Oriente Médio, é um dos fatores que tem provocado um outro efeito colateral. O crescimento na venda de carros elétricos, uma alternativa diante dos modelos a combustão. Há 2 anos, Paulo Henrique tomou uma decisão que mudou a forma como ele se relaciona com o carro. Cansado dos altos custos com combustível, trocou o veículo a combustão por um elétrico. De lá para cá, já está no 4º modelo. Hoje, ele fala em economia, conforto, tecnologia e qualidade de vida. Hoje a tecnologia vem cada vez mais nos encantando, né? E assim, a tecnologia que a BYD oferece é muito boa e também o custo-benefício, né? Em relação ao custo com gasolina, e só no meu, né, que é que minha esposa mais usa, em torno de R$20 mil. Mas assim, no meio do meu filho, né, eu acho que em torno de uns R$35 mil de economia de combustível. E a história de Paulo não é mais exceção. O aumento do preço dos combustíveis, atrelado a outros fatores, fez com que mais motoristas fizessem a mesma escolha. Nas concessionárias, a mudança é visível. O que era antes uma curiosidade, hoje se transforma em decisão de compra. As vendas de carros elétricos no Rio Grande do Norte seguem em alta. Em pouco tempo, a frota praticamente dobrou. E quem chega até aqui geralmente já fez contas. Trocar o combustível pela energia elétrica significa uma grande economia nos gastos mensais. Sem falar no silêncio e na praticidade de muitas vezes abastecer o carro dentro de casa. Hoje o mercado também oferece mais opções. Existem diversos modelos, marcas e faixas de preços disponíveis. Os mais acessíveis custam entre 120 e 150 mil reais. E o crescimento chama a atenção. As vendas dos modelos mais caros aumentaram cerca de 30%, enquanto os mais simples registraram alta de mais de 100%. De compra aumentou mais de 100%. Tá? A gente tem um crescimento aí em torno de 130% a 140% mês. E a procura ela se deve muito por 3 motivos principais. Tá? Primeiro, a economia que a gente tem frente ao combustível. E aí, com essa alta do combustível, todo mundo está correndo do carro a combustão. E a procura por elétrico começou a crescer muito. A gente vê esse comentário dentro do showroom. Você tem uma economia porque você tem um custo de manutenção menor. E aqui no estado a gente tem um IPVA mais barato do que o carro a combustão convencional. Hoje, na venda direta de fábrica para táxi, PCD e o produtor rural, eu tenho carros a partir de 103 mil. Tá? Para o varejo, carros a partir de 119.990. Que já entregam muita tecnologia, que tem um padrão de acabamento muito refinado, que trazem economia e segurança para quem utiliza os nossos carros. A nossa procura foi tão grande que a gente zerou o nosso estoque. Estamos recebendo aí mais de 340 carros para atender todos os clientes que chegarem aqui e também quiser os carros à pronta entrega. Há alguns anos, muitos consumidores evitavam os carros elétricos por medo da manutenção, já que a maioria dos modelos era importada e sem suporte local. Agora essa realidade mudou. As concessionárias oferecem assistência especializada, peças com mais facilidade e garantias longas,
dando mais segurança para quem decide pela aquisição do veículo. Os clientes que ainda estão com medo, né, desse ramo eletrificados aí que a gente chama, pode ficar tranquilo, que a gente já tem peças. Antes mesmo de receber o carro, já tinha todas as peças em estoque. Então pode ficar tranquilo que aqui é 100% certeza de você ficar tranquilo com o seu carro elétrico. Tem aquele que adquire o veículo para uso próprio, mas também cresce o número de pessoas que investem no carro elétrico para o uso comercial, como motoristas de aplicativos e empresas. O uso comercial, ele traz uma economia muito grande, porque principalmente quem roda muito no dia a dia tem um gasto médio ali de R$300, R$400 de combustível por dia para rodar como Uber ou para empresa. E quando você vai para a conta do elétrico, você vai gastar ali em torno de R$30, R$40 para rodar esse dia. Então você vê que é uma economia, quando você faz a conta da semana, a conta do mês, você vê que faz uma diferença muito grande e isso é dinheiro que vai para o teu bolso. Outro movimento importante vem das vendas para pessoas com deficiência. Com incentivos fiscais e isenções, os carros elétricos passaram a ser ainda mais procurados por esse público. E junto com essa demanda, cresce também o trabalho de assessorias especializadas que auxiliam em todo o processo para garantir o acesso aos benefícios. Hoje nós temos um número muito expressivo de carros com isenção de impostos elétricos e híbridos. São pessoas que têm algum familiar que possui alguma deficiência, seja ela visual, auditiva, autismo, síndrome de Down, sequela de AVC, cadeirante, entre outras. Então essas pessoas, elas podem conduzir o veículo ou não conduzir, ou apenas utilizá-lo. Então, elege um condutor habilitado e essa pessoa passa a dirigir para essa criança, para essa pessoa que não possui CNH. E pode comprar o carro com isenção de impostos. Não é só CPCD que vai ter o direito. Nós fazemos todo um filtro antes de concretizar o fechamento do processo e realizar o sonho daquela pessoa ter o carro zero. Nós analisamos toda a documentação antes, nós fazemos todo o perfil e analisamos também a necessidade daquele cliente, para ele fazer a escolha certa, para ele comprar o veículo que atenda realmente à necessidade dele. Com base na filosofia, as 6 qualidades do líder do século XXI são abordadas num curso sobre os desafios da liderança, promovido pela organização internacional Nova Acrópole neste final de semana. No próximo sábado, a organização internacional Nova Acrópole estará realizando aqui em Natal um curso voltado para quem pretende desenvolver o espírito de liderança. E quem vai trazer mais detalhes dessa importante iniciativa é a Catarine Cavalcante, organizadora desse evento. Catarine, conta pra gente como é que vocês pensaram esse curso e qual a proposta de trazê-lo aqui para Natal. Nós consideramos que ser líder, né, não é só uma questão profissional, mas uma questão de vida, né? Eu acho que se a gente não cuidar da nossa vida, alguém vai cuidar. Então, a ideia de liderança, ela serve, claro, né, para quem é profissional, né, dentro dessa função de ser líder, mas também para quem quer aprender um pouquinho a liderar a sua própria vida, né, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, é um curso que abrange, né, vários públicos, tanto os profissionais quanto pessoas interessadas no tema. A gente vai dar um olhar filosófico, né, sobre a ideia de liderança, essa é a proposta. Legal. E conta pra gente, quem deseja participar já pode fazer a inscrição, procurar fazê-la e como é que realiza na prática? Já pode fazer a inscrição, entrar em contato com o nosso WhatsApp, tá, da escola, que é o 8498-160-7115. É o contato por WhatsApp, lá o pessoal vai lhe orientar e você faz a inscrição online mesmo. O curso vai acontecer no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. 3 horas de curso, né, com uma programação bem interessante para todos. Catarina, a gente sabe que a Nova Acrópole já desenvolve várias atividades aqui na nossa cidade ao longo dos últimos anos. Como é que a filosofia entra nessa questão do treinamento da liderança para fortalecer esses futuros líderes ou para aquelas pessoas que estão desejando colocar para fora esse sentimento ou essa peculiaridade? Esse curso em especial, né, vai ter uma temática que são as 6 características do atual líder, né, do século XXI. E só para mostrar um pouquinho, né, como o mundo está precisando que a gente seja de um jeito diferente, uma das características é ter senso de humor. Então, acho que a gente nunca imaginou, né, que um líder, né, para ser um bom líder, precisasse ter senso de humor. Mas eu acho que com todas as pressões do mundo de hoje, a gente realmente vê que é uma característica essencial, né, para a gente, enquanto líder, né, lidar melhor com a situação, mas para que a gente também não gere tensões desnecessárias, né, nos nossos liderados.
Então, termina que a filosofia, né, ela tem esse propósito, né, de ensinar a gente a viver melhor. A liderança é só uma forma, né, de se expressar dentro da vida, então termina que a gente ajuda, né, de várias formas ali a gente a viver o que tiver que ser vivido de melhor maneira. Então, a filosofia entra bem nesse assunto da liderança, sem dúvida. Então aproveita a oportunidade, chama o pessoal que está assistindo nesse momento para participar, fazer inscrição e marcar a presença no sábado. Serão todos bem-vindos, né? Costumamos já fazer esse curso, né, com uma certa frequência, né, pegando várias abordagens. É bem importante porque lá teremos empresários, pessoas que são líderes, né, que vão compartilhar também suas dificuldades e a gente vai também haver uma troca ali de experiências recentes e de como a gente pode conduzir melhor as situações, né, que estão até se tornando um pouco imprevisíveis, né, dentro do nosso papel de líder, mas que tem sempre um caminho melhor de conduzir. Então, todos bem-vindos, né, aguardo vocês sábado. Obrigada. Muito obrigado pela participação e é aí, uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar esse sentimento ou então colocar em prática esse espírito de liderança. O INEP divulgou o período para pedidos de isenção da taxa do Enem 2026. As solicitações devem ser feitas ainda em abril pela internet. Pedro Araújo traz os detalhes. Os interessados em pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 poderão fazer a solicitação entre os dias 13 e 24 de abril por meio da página do participante. O acesso é realizado com o login do gov.br, plataforma de serviços digitais do governo federal. O prazo também vale para quem precisa justificar a ausência na edição anterior, condição necessária para garantir a gratuidade neste ano. Tem direito à isenção estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública, além de pessoas que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas, desde que possuam renda de até um salário mínimo e meio. Também podem solicitar o benefício inscritos no CadÚnico e participantes do programa PED Meia. O INEP alerta que a isenção não é automática e que os dados do cadastro devem estar atualizados para evitar o indeferimento do pedido. O resultado das solicitações será divulgado no dia 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre 11 e 15 de maio, com o resultado previsto para o dia 22. Mesmo com a isenção aprovada, o candidato precisa realizar a inscrição no Enem dentro do prazo oficial, que ainda será divulgado. Este ano, mais de 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O projeto Eleitor do Futuro do Tribunal Regional Eleitoral ocorre anualmente em escolas públicas e privadas da cidade. Nesta quarta-feira, ocorreu em uma escola particular de Natal. As eleições para a definição dos cargos de deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República só acontecem em outubro. Mas os alunos desta escola privada, localizada na zona leste de Natal, tiveram uma manhã semelhante. Com direito à urna eletrônica e até mesário, eles escolheram um novo líder de sala. Os candidatos a líder da segunda série do ensino médio aqui da escola são o Pedro e aqui ao meu lado esquerdo a Marília. Aqui por trás a urna, onde os alunos vão poder exercer a democracia. Começar aqui com a Marília, primeiro as mulheres. Marília, por que você decidiu concorrer a esse cargo? Bom dia, eu decidi porque depois de muitos anos assim, vendo várias lideranças, né, tentando ajudar, mas não conseguindo, às vezes eu decidi me colocar nesse cargo, ou pelo menos tentar me colocar, né, para ajudar a minha turma, ajudar meus colegas. Eu vejo os problemas que eles passam no dia a dia e eu quero ajudar eles a ter a melhor segunda série A da vida deles, assim, possível. Perfeito. E aqui o Pedro, por que você decidiu? Eu, pelo mesmo motivo que Marília, fiquei vendo os outros mandatos não concluindo ou não conseguindo fazer o que eles prometiam. Aí eu, esse ano e nos outros anos, decidi que eu ia tentar virar líder para organizar a turma, ajeitar. Em fila, um a um, os alunos se organizaram para o aguardado momento. A expectativa tá boa, coração acelerado, né? Nervosíssimo. Muito, né? Vai fazer a diferença, assim, na nossa comunicação, com a coordenação e tudo. Eu tô achando muito legal essa experiência e que tenha mais conexão entre a coordenação e os alunos. Muito legal ter esse tipo de experiência, né? Porque normalmente
não tem uma urna de verdade, e a gente está tendo a oportunidade aqui para votar nos nossos líderes de sala, nossos colegas, companheiros, é muito bom. O processo eleitoral da escola foi mediado pelo setor de psicologia. O intuito é fomentar o espírito de liderança dos alunos. O propósito dessa atividade é acionar esse sujeito para que ele possa se sentir líder. Durante o ano, nós escolhemos um representante de turma para gerenciar a turma, assim como também alguns pontos da escola. E a ideia principal é fomentar nesse sujeito uma característica de liderança, para que, de fato, ele se prepare de forma consciente para ir para a vida, né? Atuando dentro de uma perspectiva de liderança. O dia de votação é proporcionado pelo projeto Eleitor do Futuro, do TRE. Estamos aqui como Núcleo Cidadania e Ações Sociais da Escola Judiciária, trazendo esse projeto maravilhoso de liderança, da escolha dos líderes do Colégio Noílio Ramalho, onde os alunos se tornam protagonistas na escolha das suas lideranças. Eles votam, dão o seu voto consciente, livre, espontâneo, né? Eles vão até a urna, colocam um número, vê a foto, escuta o barulho da urna, não confirma. É a mesma urna que os adultos votam, né? Que é das eleições oficiais, mas aqui é uma eleição escolar extraoficial. E é um projeto fundamental, que acontece a nível nacional, em todos os lugares do Brasil, onde tem TRE. Chama um projeto Eleitor do Futuro, que leva o aluno a perceber que desde agora ele pode ser eleitor, protagonista na escolha dos seus líderes, né? Que ele é peça fundamental nessa escolha e, sobretudo, de fomentar a consciência, a democracia, a cidadania, né? E é sempre um projeto muito bom, muito positivo. Mulheres da Zona Leste poderão fazer gratuitamente a mamografia com a unidade itinerante instalada na Ribeira. O atendimento acontece até o próximo dia 10, das 7 da manhã às 4h30 da tarde, na unidade móvel Savana Galvão, do Grupo Reviver, que está instalada em frente à Policlínica Doutor Carlos Passos, situada no bairro da Ribeira. Podem participar mulheres com 40 anos ou mais que estejam portando documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência aqui de Natal. Não é necessário encaminhamento médico. De acordo com a Prefeitura, essa é uma medida para ampliar a quantidade de exames contra o câncer de mama aqui em Natal. Essa, inclusive, que é uma das doenças que mais acometem mulheres no Brasil. Ainda as pessoas que estejam interessadas em participar de exames aqui em Natal, elas podem procurar as unidades básicas de saúde de toda a capital potiguar durante todo o ano de forma gratuita. Estamos no Abril Marrom, mês de prevenção, combate e reabilitação de diversas formas de cegueira. Até 80% dos casos de cegueira são tratáveis ou evitáveis quando diagnosticados precocemente. Nossa equipe de reportagem esteve em ruas da cidade ouvindo a população sobre os cuidados com a saúde ocular. Para manter a saúde dos olhos, é imprescindível visitar o oftalmologista periodicamente. Pelas ruas do Alecrim, os natalenses não abrem mão do cuidado com a vista. Vou para o médico, faço um exame, aí vou para a ótica comprar. Ano após ano? Todo ano. Sou diabética há 30 anos. Aí a diabetes atinge muito minha vista, né? Eu já fiz cirurgia de catarata 2 vezes. Aí agora, no momento, estou usando lente e só faço a revisão de 2 anos. Mas eu vejo até o que não é para ver. Eu uso, mas no momento eu estou sem, mas vou fazer exame, porque é para mim continuar usando. Precisa, né? Sem o óculos dói a vista? Dói, dá muita dor de cabeça. Tenho acompanhamento do médico, porque eu tenho transplante de córnea no olho esquerdo. Todo ano eu vou para o médico. Estamos no Abril Marrom, mês de prevenção, combate e reabilitação de diversas formas de cegueira. Segundo o estudo recente, cerca de 60% a 80% dos casos de cegueira são tratáveis ou evitáveis se diagnosticados precocemente. Abril Marrom é um mês de conscientização sobre a saúde ocular e o combate à cegueira. Existe um dado da OMS que estima-se que 80% dos casos de cegueira do mundo seriam evitáveis. É um dado muito relevante, é um dado mundial. Isso mostra que, muitas vezes, a negligência,
a falta do cuidado com a saúde com os olhos pode cobrar um preço muito alto no futuro. Eu observo bastante no consultório também pacientes que não têm um acompanhamento frequente, rotineiro com o oftalmologista. Esses pacientes muitas vezes não têm um oftalmologista fixo. Particularmente, eu acho interessante que os pacientes em geral tenham uma identidade, criam uma identidade com um determinado médico, façam acompanhamento com o mesmo médico. Algumas doenças oculares, como o glaucoma, podem levar à cegueira de forma irreversível. Outras, como o ceratocone e a catarata, podem ser tratadas. O glaucoma, especialmente, é uma doença silenciosa, que nas fases iniciais não dá sintoma. Então, os pacientes, é comum que eles não procurem o atendimento no início, e quando eles vêm a procurar o atendimento, a doença já está no estágio muito avançado. E uma vez que avançou o processo do glaucoma, o tratamento não consegue reverter, já que o dano é no nervo óptico. O nervo ele não se regenera, o que ele perdeu de vitalidade ele não volta ao que era originalmente. Por outro lado, tem doenças que são reversíveis, como a catarata, que é muito prevalente. Todos que envelhecemos temos catarata. Hoje em dia, o tratamento da catarata tem um nível de acurácia muito alto, então a gente não precisa deixar a catarata avançar, gerar uma limitação visual ou algum nível de deficiência visual que seja, para daí tratar. O ceratocone é uma doença na córnea, que é a primeira lente do olho da gente, é que está na frente do olho da gente. Normalmente ocorre depois da segunda década de vida, em jovens, especialmente aqueles jovens que coçam os olhos, que têm alergia, por exemplo, que são atópicos, e ela progride e pode progredir rapidamente, dependendo da condição do paciente. E se a gente não identifica o processo nas fases iniciais, ela pode evoluir de maneira tal que pode gerar uma deficiência visual, até mesmo uma cegueira. Segundo o oftalmologista, o óculos de grau com proteção contra raio ultravioleta é fundamental para a prevenção de algumas doenças oculares, entre elas a catarata. Pacientes que são trabalhadores rurais, que vivem numa condição de pobreza e tudo mais, que não têm a proteção adequada, eles vão ter, por exemplo, catarata precocemente. É importante tocar no ponto sobre a correção dos óculos, também levando para um aspecto bem básico. A simples correção visual com os óculos em crianças que têm graus extremos, graus elevados, ou uma assimetria de grau, um olho com grau mais elevado e outro menor. Essa simples prescrição do óculos pode prevenir uma deficiência visual. E veja no próximo bloco as notícias do Legislativo. A gente volta daqui a pouco. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. E a gente abre este bloco com as notícias do Legislativo. A terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito da Energia Solar ocorreu nesta quarta-feira. Os parlamentares aprovaram um cronograma para as próximas oitivas, quando serão ouvidos consumidores e órgãos. A concessionária de energia será ouvida na SEI em maio. Participaram da reunião o presidente da SEI, vereador Kleber Fernandes, e os vereadores Daniel Rendal, Herbert Sena, Pedro Henrique e demais servidores da casa. A comissão foi criada com o objetivo de apurar fatores que podem ter contribuído com o aumento nas faturas de energia, especialmente em casos relacionados à geração de energia solar. De acordo com o que foi definido aqui na reunião, os próximos passos serão a convocação de outros órgãos interessados no tema e a definição de novas reuniões. Kleber Fernandes fez um balanço do encontro. Fizemos uma aprovação de todo o cronograma de atividades
que serão desenvolvidas por esta comissão especial de inquérito, além da prestação de contas do que já foi efetivamente providenciado e deliberado, como, por exemplo, o envio de ofícios requisitando informações à Comissão de Valores Mobiliários, à Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência reguladora, também ao Ministério de Minas e Energia e também ao PROCON municipal. Dentro deste cronograma ficou também aprovada o convite ao PROCON e ao Ministério Público para que façam apresentações dos desdobramentos dos procedimentos e processos já existentes nessas duas instituições, além também da convocação para o dia 6 de maio do Grupo Iberdrola e da Neoenergia para que prestem aqui os seus depoimentos e, consequentemente, também respondam os questionamentos que serão elaborados pelos vereadores, além de alguns quesitos que já foram previamente enviados para que dentro de 15 dias sejam apresentados a esta comissão. O vereador Daniel Rendal também destacou os encaminhamentos do encontro de hoje. Hoje foi um dia de bons encaminhamentos. A gente não para de ouvir a sociedade, reclamar, questionar acerca de inúmeras as situações que acontecem diariamente e ainda estão acontecendo, mesmo diante de tanta repercussão. As pessoas estão sendo lesadas dias e noites pela COSERN e a gente, aqui o nosso papel é cada vez mais robustecer esse processo de informações, de materialidade para a gente poder dar os encaminhamentos que a população merece. E pela manhã, na Casa Legislativa, ocorreu a sessão ordinária, onde foram encaminhados e votados projetos de lei. Destaque para um que dispõe sobre acessibilidade digital em portais e plataformas da administração pública para pessoas com transtorno do espectro autista. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram, em primeira discussão, projeto que dispõe sobre a veiculação de mensagens de combate à violência doméstica e de gênero contra a mulher nos shows realizados em Natal. A matéria é de autoria do vereador João Batista Torres. Olha, é mais uma ferramenta, né, que é para que a gente possa, né, levar esse trabalho de conscientização, dessa vez através dos shows que são realizados no Natal, né, contra a violência contra a mulher, a violência sexual, a violência doméstica, a violência de gênero. Né? Então a gente teve muito cuidado na elaboração desse projeto para que a gente possa realmente buscar essa conscientização, né, muitas vezes nesse mundo tão vulnerável para as mulheres que ocorrem em shows. E a partir de agora a gente vai contar, né, se Deus quiser, com essas mensagens veiculadas aí nos shows de Natal, trazendo, né, esse trabalho de conscientização. Em segunda discussão, foi aprovado um projeto que garante a acessibilidade digital em portais e plataformas da administração pública de Natal a pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. A matéria é de autoria do vereador Daniel Santiago. Então esse projeto ele vai propor, né, uma lei, né, a gente aprovou, acabou de ser aprovado, o prefeito espero que sancione com esse olhar inclusivo que o prefeito Paulinho na gestão toda tem com as pessoas com espectro autista. E esse projeto, essa lei, ela vai tornar mais acessível, né, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, que têm sensibilidade nos estímulos, né, então todas as plataformas digitais, todos os sites, portais da Prefeitura de Natal, seja ela da administração direta e indireta, elas vão ter que se adequar, né, à sensibilidade, ou seja, vai diminuir a parte de cores, de estímulos, para que a gente possa praticar, né, e ser incisivo a questão da inclusão. Que não adianta a gente dizer que tem uma Natal que está transformando a Natal em ser mais inclusiva, se o próprio usuário ou servidor municipal que tem um transtorno do espectro autista não consiga fazer uma leitura, né, com qualidade de um portal da administração pública. Então, eu tenho certeza que essa lei é uma lei simples, mas uma lei de um alcance social inclusivo fora do normal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização também se reuniu. Mais de 20 projetos foram analisados, dentre eles o que garante a participação de profissionais da rede pública de ensino em eventos formativos.
Entre as matérias aprovadas pela Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização está a que dispõe sobre a exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais por servidores e empregados públicos que desempenham atividades com crianças e adolescentes em Natal. O projeto é de autoria do vereador Pedro Henrique. Essa lei amplia uma situação muito importante. Vejamos juntos. Aquele colaborador que entra na escola municipal para ajeitar um ar-condicionado, para levar uma alimentação, para retirar uma cadeira, ele está no entorno da escola. Então a nossa ideia com essa legislação é que a partir de agora, seja uma escola, seja uma área da assistência social de crianças e adolescentes, um dado acolhimento, qualquer profissional que adentre seja para um contrato, para uma empresa específica, que tenha relação direta com a criança, tenha antecedentes criminais. Por quê? Porque eu consigo controlar quem está como servidor, mas eu preciso saber quem também tem acesso a essas crianças. Outro projeto aprovado pelos parlamentares da comissão institui o Programa Municipal de Capacitação Continuada para Gestores Escolares sobre a utilização dos recursos do Fundeb. A matéria é de autoria do vereador Daniel Rendal. E existe hoje 147 unidades que possuem gestores administrativos que lidam diretamente com recursos, né? Não só os gestores lidam com recurso público, que muitos são oriundos do Fundeb, como também, principalmente, aqueles que estão na Secretaria Municipal da Educação, lidando diariamente, tecnicamente com esses recursos, precisam entender o que pode, o que não pode, e estar sempre antenado com as mudanças que o Fundeb... Existem vários decretos que atualizam as regras do Fundeb quase que diariamente. Então, é importante que o município se comprometa através de uma política pública para que esses profissionais sejam diariamente atualizados nas suas funções. Também de autoria do vereador Daniel Rendal, foi aprovada a matéria que garante aos profissionais da rede pública de ensino a participação em eventos formativos. Nós temos aqui hoje, por exemplo, na nossa cidade, o maior congresso de educação do Norte e Nordeste, chamado Expo Educ. A Expo Educ ocorre aqui, mas existe uma trava, um impedimento. Muitas vezes os professores não conseguem porque não existe liberação da Secretaria Municipal da Educação, não existe liberação da gestão da escola por causa do cumprimento dos 200 dias letivos, que tem que ser respeitado, mas eu proponho com esse projeto de que eventos como esse, dessa grandiosidade, dessa magnitude, a gente consiga encaixar, já que são só 2 dias, por exemplo, a gente quer poder fazer com que professores participem em congressos que podem mudar, né? Fazer a carreira dele e alavancar ainda mais com formação, com capacitação, com os maiores palestrantes em educação do Brasil que vêm para a Expo Educ. O Rio Grande do Norte tornou-se o primeiro estado do Nordeste a alcançar 100% de cobertura para o descarte de lixo eletrônico, com pontos de coleta disponíveis nos 167 municípios. A expansão marca uma nova fase da campanha RN Mais Limpo. O Rio Grande do Norte é o primeiro estado a atingir 100% de cobertura no descarte adequado do lixo eletrônico. Esse resultado foi conquistado graças à campanha RN Mais Limpo, uma parceria do governo do estado com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, e a Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN. A campanha do RN Mais Limpo, na verdade, é uma campanha que ela nasceu em 2021. Porém, nós continuamos desenvolvendo a campanha e, a partir daí, nós estamos sensibilizando professores, alunos nas escolas, nos municípios, através da educação ambiental. Então, por ser uma campanha que é desenvolvida através do governo do estado, em parceria com a Natal Reciclagem e a Circulare, através do IDEMA, é o IDEMA quem desenvolve, junto à CAERN, certo? Toda a campanha do RN Mais Limpo, e a partir daí, o que nós desenvolvemos? Procuramos ir nos municípios, desenvolvemos gincanas, com o apoio das escolas, desenvolvemos também algumas atividades para que eles possam entender o que de fato acontece com o descarte inadequado desses eletrônicos,
Desenvolvemos também gincanas e atividades que eles possam entender, ora, onde é que eu posso agora descartar esse material quando o uso está totalmente inadequado, está totalmente obsoleto. Até o ano passado, a campanha contava com 49 pontos físicos de coleta. A partir deste ano, o número passou para 327 pontos disponibilizados em todos os municípios do RN. Os pontos de coleta são distribuídos em espaços pensados estrategicamente, tudo para facilitar o descarte dos mais diferentes itens e materiais. A população que deseja descartar algum eletroeletrônico que está em desuso, ou seja, aqueles eletrônicos que vão para a tomada, como, por exemplo, um computador que ele não usa mais, um cabo USB, algo que tenha fio, mas ele não está usando mais, né? Está obsoleto. Então, o que ele vai fazer? Ele procura um ecoponto que está distribuído em vários locais. Aqui em Nível de Natal, nós temos aqui no IDEMA, nós temos no Parque das Dunas, nós temos na Secretaria do Estado, nós temos em shopping. Então, temos vários ecopontos. Nos municípios também temos os ecopontos que estão distribuídos nas escolas, né? E também podemos, inclusive, fazer a coleta domiciliar através da Natal Reciclagem. Então, a Natal Reciclagem ela pode ir até a sua residência, se for em Natal e Parnamirim, ela pode ir à sua residência e fazer a coleta, como, por exemplo, de uma geladeira, desses equipamentos eletroeletrônicos que são de maior volume, né, que você não consegue jogar dentro do ecoponto. Então, ele pode, sim, solicitar através do EcoZap. E a campanha RN Mais Limpo continua. Isso porque, ao longo de toda essa semana, uma equipe de educação do IDEMA está presente em 16 escolas em 3 diferentes municípios. Tudo isso para ampliar o debate e a conscientização sobre o descarte correto do lixo eletrônico. Tudo isso para fazer com que o Estado avance na conscientização e preservação do meio ambiente. Esperamos que cada vez mais as pessoas possam contribuir com a preservação do meio ambiente, né? Tentando conscientizar essas pessoas que a cada material que for descartado de maneira correta, a gente está contribuindo para a preservação do meio ambiente. A gente passa a entender que eu tenho um uso inadequado, quando eu consigo fazer o uso adequado daquele material, porém, se ele não me serve mais, eu vou descartar onde? Mas no local correto. Dessa maneira, eu consigo desenvolver uma consciência, né? Eu tenho uma atitude correta em relação ao meio ambiente, ou seja, eu consigo descartar de maneira correta, eu trago a preservação do meio ambiente, de rios, a fauna, a flora, porque eu deixo de contaminar, não é, o meio ambiente quando esses metais pesados que trazem nesses equipamentos eletroeletrônicos são jogados de maneira inadequada. A Prefeitura do Natal lança a Central da Inclusão, um espaço inédito para atendimento a pessoas com autismo e suas famílias. A ação faz parte da campanha Abril Azul. A Prefeitura do Natal iniciou mais uma edição da campanha Vamos Abraçar o Autismo, que traz como principal novidade a criação da Central da Inclusão. O espaço funciona entre os dias 9 e 13 de abril no pavilhão da Árvore de Mirassol e oferece uma série de serviços gratuitos para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Entre os atendimentos disponíveis estão consultas médicas, avaliações multidisciplinares, vacinação, emissão de documentos, orientação jurídica, serviços sociais e até ações de empregabilidade e capacitação. Além dos serviços, o espaço também conta com palestras, rodas de conversa, atividades culturais e ambientes de convivência, promovendo acolhimento e troca de experiências entre as famílias. Confira agora a programação da Central da Inclusão. Na quinta-feira, 9 de abril, a abertura acontece às 3 da tarde, com o início dos atendimentos às 4, seguindo até às 9 da noite. A programação inclui ainda palestra às 6, roda de conversa às 6h30 e a atração cultural às 7h30 da noite. Na sexta-feira, dia 10, os atendimentos de saúde e serviços acontecem das 2 da tarde às 8 da noite, com espaços de convivência a partir das 4. Ao longo da tarde, haverá ciclo de palestras às 4, 5 e 6 da tarde e atração cultural às 7h30 da noite. No sábado, dia 11, os serviços e oficinas ocorrem das 2 às 8 da noite, com atividades para as famílias a partir das 4. A programação conta com palestras às 5 da tarde e atrações culturais das 6 às 9 da noite. No domingo, dia 12, as atividades acontecem das 2 às 8 da noite, com exposições, serviços e programação cultural ao longo de todo o dia. E na segunda-feira, dia 13, os serviços, oficinas e ações de empregabilidade serão realizados das 4 às 9 da noite, com palestras de encerramento às 7 da noite. A campanha Abril Azul segue ao longo de todo o mês com diversas ações na cidade, como projetos educativos, atividades esportivas, blitzes de conscientização e iniciativas de inclusão social.
Outro destaque é a Caminhada do Autismo, que será realizada no dia 12 de abril, com concentração na Praça das Flores e percurso pelas ruas da capital. Durante o mês, monumentos de Natal também recebem iluminação azul, como forma de chamar a atenção para a importância da inclusão e do respeito às pessoas com autismo. A iniciativa reforça o compromisso da capital com a promoção de direitos, acesso a serviços e construção de uma sociedade mais inclusiva. O número de acidentes envolvendo escorpiões tem crescido a cada ano no Rio Grande do Norte e preocupa os órgãos de saúde. Com medidas simples, a população pode evitar tais acidentes. E veja no próximo bloco uma entrevista com o vereador Fúvio Saulo. Câmara Repórter, segunda edição, volta já. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta e já seguimos para a nossa entrevista de hoje. O nosso convidado é o vereador Fúvio Saulo. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Simone. Muito bom estar de volta aqui, o Câmara Repórter, segunda edição. Pois é, e justamente para comentar projetos do senhor que podem aí modificar a cara de Natal e ainda mexer com a economia. Vamos começar falando do Adote um Casarão. Queria que o senhor explicasse qual é o objetivo desse projeto. Simone, nós estamos muito felizes em apresentar essa proposta. Na verdade, ele não é um projeto de lei, ele é um projeto indicativo, porque ele trata de uma matéria que é de exclusiva de competência do município. Mas nós estamos felizes, esse é um sucesso no Maranhão, em São Luís, na capital. Desde 2019, eles implementaram essa lei por lá e tem dado certo. No Centro Histórico já se tem notícia de mais de 15 imóveis adotados. Isso é geração de oportunidade, de emprego, de renda para aquela cidade. E o nosso caso não é diferente. Então, a gente, nessa busca que viemos, né, ao longo do primeiro ano do mandato, como presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, são ideias que efetivamente sejam leis que a população seja beneficiada. A gente tem muito cuidado com isso. E esse projeto, como você disse, né, o nome é bem sugestivo, né? Adote um Casarão. Ele permite que pessoas físicas ou jurídicas possam adotar um imóvel que seja de direito do município do Natal. Claro, a prefeitura que vai ter que regulamentar e vai fazer uma série de critérios para que as pessoas possam se inscrever nesses imóveis. Mas a nossa ideia é que diminua a quantidade de casarões e imóveis fechados no nosso centro histórico. Principalmente no centro histórico, Perfeito. Que nos últimos anos tem aí amargado praticamente um grande abandono, né? Um grande êxodo. Então, deixa só para a gente explicar para quem está assistindo. Eu tenho um negócio, por exemplo, e acho que o meu negócio ele pode muito bem se estabelecer em determinado local, no centro da cidade, na Ribeira, nas Rocas. Então, eu faço um convênio com o município? O município vai lançar editais dizendo quais são os imóveis. Isso deve ser feito imóvel por imóvel. Claro. E a iniciativa privada ou a pessoa física vai buscar aquele imóvel. Ele vai ter direito de uso daquele imóvel por 20, 25 anos, a prefeitura quem vai definir, e ele vai ter que restaurar aquele imóvel e dar a sua utilidade. Daí é a nossa alegria de isso ser efetivado para que realmente se gerem restaurantes, que se gerem pousadas, né? Existe um grande desafio, inclusive, de trazer pessoas para morar novamente no centro da cidade. Onde a cidade nasceu. Perfeito. Apesar de que a lei vai valer para a cidade toda. Então, às vezes, você pode ter um imóvel, um terreno, né? A prefeitura pode ter a titularidade desse imóvel, porque tem muitos imóveis da União, né? Que é a Superintendência do Patrimônio da União, que tem
o controle disso, mas tem imóveis federais que estão sobre a tutela do município hoje. Então, isso é uma parceria, é uma construção. Imóveis privados, a prefeitura pode regulamentar também para que ela assuma a titularidade momentânea, por exemplo, e faça o mesmo procedimento no imóvel que seja privado. Isso não impede. Né? Vereador, em que pé está essa proposta do senhor? Essa proposta é bem mais rápida do que um projeto de lei, ela não precisa passar nas comissões. Nós estamos agora no momento de enviá-la que a presidência da Câmara envia para a Prefeitura, para o Executivo, e nós vamos discutir. Nós fizemos isso também com o Fundo Municipal do Turismo, que, como é uma legislação que é de competência do Executivo, nós construímos junto com a Secretaria de Turismo, passou no Conselho Municipal do Turismo, que também foi atualizado na gestão do prefeito Paulinho Freire, e a Prefeitura aprovou, nós fomos contemplados. Então, nós, enquanto vereador, além de criar, a gente pode sugerir também, contribuir com o município nisso, e a gente está muito feliz. Vereador, outra proposta também do seu mandato diz respeito à valorização do comércio local, que Perfeito. É justamente uma iniciativa, uma ação que o senhor batizou de Natal compra em Natal. Exato. A gente sempre vê a sazonalidade do comércio de nossa cidade. Né? Datas comemorativas, São João, Dia dos Pais, Dia das Mães. Copa vem aí. Copa. Então, esses grandes eventos, né, como tem às vezes o São João, como eu já disse, o Natal, as pessoas geralmente compram mais. E a gente está buscando, nós tivemos reunião com a CDL semana passada, com a Fé Comércio, estamos buscando agora, a gente teve com o Sebrae e agora estamos buscando com o CDL, para que essas entidades também se envolvam. O que nós queremos com essa proposta é de trazer uma política que as pessoas tenham incentivos para comprar em Natal. A gente hoje compra muito pela internet, Sim. Então a Prefeitura de Natal já tem uma ação que é ao primeiro sábado ter um transporte coletivo para o centro comercial, nosso Alecrim e Cidade Alta, mais especificamente, que são os bairros mais fortes no comércio. E essa nossa ideia é complementar, é fazer com que também as pessoas possam trocar vouchers. Eu compro na sua loja, você ganha um voucher e você pode, dentro das lojas associadas que estão envolvidas, ter um desconto. Isso já acontece com o Viva Centro, que é um grupo de empresários do centro da cidade. Eu lembro, quem foi falou... talvez a primeira iniciativa que partiu da população de valorização do comércio local. Exatamente. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas é uma entidade que tem demonstrado muito. Mas eles fizeram isso. Então, nós estamos buscando isso, ouvindo a Fé Comércio, porque não adianta... claro que todo colega tem a sua legitimidade, mas não adianta a gente criar só leis e papel e mais papel e mais papel, sabe, Simone? A gente tem muito cuidado com o nosso mandato. Eu acho que eu sou o vereador que tenho menos leis aqui nessa Câmara apresentado e tenho muito orgulho disso. Porque não adianta você criar leis que não vão servir de nada. Quantidade necessariamente então, não se materializa em ação. A gente gosta de ouvir quem está lá na ponta para que a gente possa realmente efetivar a lei nossa, né? Então a gente está com muito cuidado nisso. Tem uma, só que eu não tinha citado ainda, que se chama Asta Pública. É um instrumento jurídico onde a Prefeitura... Acho que conversamos sobre isso. A Asta Pública é muito importante, ela está na Procuradoria, mas ela vai voltar, porque o relator pediu uma opinião da Procuradoria. Já está acontecendo em outras capitais também, onde a Prefeitura ela pode desapropriar o imóvel, e nesse tempo da desapropriação, a Prefeitura coloca ela em leilão para a iniciativa privada. A Prefeitura não desembolsa nada. Que isso é importante. A capital, às vezes, não tem, a cidade, às vezes, não tem dinheiro para ficar comprando terreno e dando destinação. A gente não tem nem para cuidar das nossas praças e tudo, então, quanto mais do privado. Quem tem que cuidar do privado é o proprietário. Mas essa lei destrava muito, tem ajudado em alguns casos, para que, inclusive em casos de, por exemplo, brigas familiares, né, onde está na justiça, eles não têm como sanar isso. Então, isso é um instrumento que pode ajudar a famílias a se desfazer dos seus imóveis, que eles não têm, às vezes, condições de manter, para que a gente dê um destino a isso. Isso aí vai gerar um movimento, a cidade volta a ter vida, né? O comércio volta a atender a população. E ainda há o recolhimento de impostos, que ajuda a fomentar novas políticas públicas. Só funciona se for assim. A máquina, ela só pode entregar se tiver captação de recursos de impostos. Então,
É uma máquina que funciona perfeito, mas tem que ter tudo. E como a gente já tinha falado em off, tem que ter moradia. Claro. Bairros e cidades só surgem onde tem gente. Primeiro as pessoas e depois o ciclo. Então, se tiver isso, vai ter restaurante. Hoje eu tive uma entrevista na Jovem Pan News e assim, eu perguntei lá ao pessoal lá na tribuna, vocês almoçam aqui perto do Fulvânia, que a gente não tem onde almoçar. Para você ver como é difícil, né? Os funcionários têm que se deslocar para outro bairro para almoçar. Pois é, a vida vem com as pessoas e naturalmente o comércio procura onde as pessoas estão. Exatamente. O comerciante, ele quer que o seu negócio gire. Exato. Então, ele precisa, para que o negócio gire, ele precisa que as pessoas estejam ali vivendo, não só trabalhando. Perfeito, né? Porque perfeito. só o trabalho, ele também não é necessário num bairro, por exemplo. Mas perfeito, a moradia, você abre uma padaria, abre uma oficina mecânica e assim por diante. Vereador Fulvio, a gente já está chegando aqui no finzinho da nossa entrevista. Eu queria que o senhor, em poucas palavras, me dissesse como é que o senhor vê Natal nos próximos anos. O que é que o senhor espera que Natal se desenvolva nos próximos anos? Simone, eu estou muito animado. Toda vida que eu falo isso, me remete a meu pai. Aos 18 anos eu perguntei a ele, eu dizia, meu pai, eu tenho muita esperança. E ele dizia, meu filho, quando eu tinha a sua idade, eu também. E isso me marcou muito. Eu não quero perder a esperança e eu vou dizer a verdade. A gestão do prefeito Paulinho Freire me deu realmente um novo estímulo. Eu tenho visto as secretarias entregando o que a sociedade merece. Claro que não será de um dia para a noite, mas eu acho que Natal se colocou num caminho do crescimento. Se nós tivéssemos o apoio do governo do Estado, a gente cresceria mais. Se nós tivéssemos o apoio do governo federal, nós cresceríamos mais. Mas mesmo assim, a gente já está na direção correta. Então os investimentos estão voltando, o plano diretor realmente deu um sangue novo à máquina do desenvolvimento da nossa cidade e eu estou muito confiante. Eu acredito que Natal, nos próximos anos, vai voltar a ser a capital queridinha do Nordeste e é que todos nós merecemos. O cidadão natalense é acolhedor, é trabalhador, né? Então eu acho que Natal está no caminho certo e daqui a uns anos a gente vai ter os frutos disso. Muito obrigada. Obrigado. Olha, eu conversei com o vereador Fulvio Saulo e a segunda edição do Câmara Repórter vai ficando por aqui. O próximo encontro com vocês é no Câmara Repórter, primeira edição. Até lá.